Queridos irmãos, meus amigos, a graça e a paz. O tema de hoje, Jesus veio pregar e salvar os pobres. Nós vivemos hoje numa época de alto consumo. As pessoas são avaliadas pela quantidade de bens que ela consome, que ela gasta e assim por diante. Mas é interessante como Jesus Cristo veio buscar e salvar, veio pregar o Evangelho aos pobres. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo deu uma lição para seus 12 discípulos. Ele foi e sentou-se bem perto do gasofilaço, juntamente com seus 12 discípulos. E ele começou a observar o gasofilaço. É como se fosse um recipiente de bronze, que quando os ricos chegavam lá com aquelas moedas também de metal e colocavam naquele gasofilaço, fazia um barulho tão grande, e aqueles homens enchiam o peito, olhavam assim, eles queriam ser vistos, mostrar que eles eram poderosos, eram ricos. Acontece que depois que esses homens ricos, poderosos, colocaram lá e fazendo aquele barulho bem grande, aí chegou uma viúva pobre, que ela só tinha 2 pequenas moedinhas, vamos dizer hoje de 2 centos, que eu digo que era até, em relação a essa lição que Jesus quis dar, eram 2 pequenas moedas de isopor. Já imaginou? 2 moedinhas de isopor num cofre de bronze, quando cair não vai fazer barulho nenhum, não é verdade? Mas sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo, quando aquela viúva pobre colocou aquelas 2 pequenas moedinhas, o Senhor Jesus Cristo disse: esta mulher deu mais para Deus do que todos os outros, porque tudo que ela tinha, ela deu para o trabalho de Deus. Então, o conceito que Deus tem de mim e de você não é o que o mundo que jaz no maligno oferece, totalmente diferente. E ele outra vez ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bem verdade que no contexto aqui, o Senhor Jesus Cristo não está se referindo somente a uma pessoa pobre no sentido financeiro, mas são pessoas que não têm soberba. O pobre tem soberba? Pode ter, mas é muito mais difícil. Agora, um rico, geralmente, ele é soberbo. Uma pessoa famosa, geralmente, soberba sobe, e assim por diante. E outra coisa que o Senhor Jesus comparou o pobre e o rico. Ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Logicamente, fundo de uma agulha não é uma agulha que uma mulher coloca uma linha, ou então o cirurgião coloca um fio numa agulha para fazer uma sutura. Na realidade, as cidades antigamente elas não eram fortificadas com muralhas. Então, para evitar que a pessoa, aquela nação tivesse de abrir aquelas portas bem grandes para passarem os carros, os cavalos, os camelos, então existia uma portinha estreita lá no muro que dava para passar um camelo agachado, não era um camelo de pé não. Vocês podem procurar isso no Google, vocês vão ver a imagem de fundo de uma agulha. Mas isso quer dizer que o homem espiritual, ele sabe que mesmo ele sendo pobre, sob o ponto de vista do padrão do mundo, como uma pessoa pobre, nada vai lhe faltar. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele falou o seguinte: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber ou vestir. E ele conceitua: não é a sua vida mais importante do que o alimento?
E o seu corpo mais importante do que o vestimento? E sabe qual é a lição que Jesus deu para mim e para você? Ele disse, olha, vocês façam o seguinte, vocês vão observar os pássaros. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você já percebeu os pássaros logo de manhã cedo, quando o sol nasce? Eles começam a louvar a Deus. Eles não ficam com a testa engelada, franzida. Será que vai ter comida para mim hoje? Como é que vai ser meu dia? Está faltando dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. E o Senhor, Deus conclui dizendo, os pássaros não plantam, não colhem, nem armazenam a sua alimentação para a sua vida. É Deus quem cuida de todos eles. Muito mais, o nosso Deus vai cuidar de mim e de você. Eu quero dizer a vocês que tem pessoas que são, vamos dizer, pobres, ou que foram pobres e depois subiram para uma classe um pouco mais acima, que tem vergonha de falar do seu passado. Eu quero dizer que eu nasci num lar pobre, um lar simples. A minha mãe era uma mulher sábia, ela ensinou meu pai a fazer um concurso porque ele era guarda civil. E em 3 meses ela preparou meu pai, ele fez um concurso para a alfândega e ele passou a ser um funcionário público da alfândega. Eu quero dizer que a nossa casa, meu pai tinha 11 filhos, uma casa que só tinha 2 quartos. Então, nós dormíamos num corredor longo que existia na casa. Eu não tenho vergonha de dizer não. Mas sabe o que aconteceu? Da minha família de 11 pessoas, 50% naquela época tiveram o privilégio de ter uma formação acadêmica. Eu sou médico cirurgião, professor da Universidade Federal, tenho outro irmão que é médico, tenho um irmão engenheiro, tenho uma irmã que é enfermeira, eu sei que 50% estudaram, porque minha mãe dizia, meu filho, faça 2 coisas. Não abandone nunca os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E estude, porque as pessoas simples, as pessoas pobres, só podem crescer por 2 razões. Primeiro, tendo Deus no seu coração, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E tendo a disposição e a determinação de estudar. E eu quero dizer que eu disse à minha mãe quando tinha 8 anos, quando eu crescer vou ser médico, vou ser cirurgião. E ela citou Josué 1,9, esforça-te e tem de bom ânimo, não passe nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Meus amados, eu estudei numa faculdade que a princípio era particular, até o 3º ano de idade. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que é uma pessoa simples. Meu pai nunca atrasou a prestação da Faculdade de Medicina de Alagoas, na época que ela era particular. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você que é uma pessoa simples, não se acanhe pela sua situação atual. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, já se fez pobre para que eu e você sejamos ricos, não só da graça dele, mas também de bênção. Porque Deus quer que todos os seus filhos sejam próximos. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser também assistida através de YouTube.